Como é bom estarmos juntos para cultuar ao nosso Deus. Tenho certeza que essa noite Deus irá ministrar os nossos corações, na certeza de que não voltaremos para nossas casas da mesma maneira como chegamos aqui. Porque nesse lugar tem uma presença especial. É uma presença que exala amor e compaixão, a presença do nosso Deus, Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele nos ama. E Ele te trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração. Por isso eu quero te convidar nesse momento a se desprender, se desligar das suas preocupações. E curva a sua cabeça junto comigo, vamos orar consagrando esse culto ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado, Senhor, por esse momento onde podemos, Senhor, nos reunir como família espiritual, como irmãos em Cristo, ligados pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, pela tua presença que é real em nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, ministra os nossos corações nessa noite. Que tu venhas, Senhor, através do teu Espírito Santo, trabalhar em nossos corações, em nossa vida. Ó Pai querido, nos ajude, Senhor, a nos desprender das nossas preocupações, daquilo que possa impedir o teu agir nessa noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para agir em nosso meio. E que todo levante, que todo principado, que toda potestade que possa tentar obstruir, impedir o teu agir em nosso meio, que bata em retirada no poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, um ambiente aqui favorável ao teu agir. Senhor, em nome de Jesus, tome a direção desse culto e nos conduza, Senhor, ao centro da tua vontade. Senhor, que os céus estejam abertos sobre esse lugar e que tu venha, Senhor, através da adoração, preparar esse ambiente de adoração a ti. Ó Pai querido, receba o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa adoração, o nosso serviço, Pai, como aroma suave diante de ti, e que tu venha nos responder, ó Pai, com a tua presença, com a tua direção, com a tua voz. Queremos, Senhor, resposta dos céus nessa noite. Para, Senhor, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos edifique e possamos avançar diante, Senhor, da tua direção, dos teus propósitos. Senhor, em nome de Jesus, governe, Senhor, esse culto e estabeleça, Senhor, em nosso meio o teu governo. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Ministério de adoração. Amém, irmãos? Agora vamos começar a nossa celebração aqui. Vamos adorar a Ele com muita alegria, porque não é chuva que vai impedir a gente de adorar o nosso Senhor, amém? Amém. Então vamos embora. Vem, Senhor, enche esse lugar. Senhor, enche esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória.
mundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, saudade de alegria e te conhecer, Senhor, e erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Só que todos conhecem. Glória a Deus. Feche seus olhos, começa a liberar palavras de adoração ao nosso Rei. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim. Se aches só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Está aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim. Se aches só a ti, então
Aleluia. Queria convidar aqui à frente, permaneça em pé, não senta não, senão eu vou ficar fazendo vocês sentar e levantar. As crianças, nós vamos orar pelas nossas crianças. Queria convidar aqui os professores também do Ministério Infantil. Ontem nós tivemos o culto Kids. Lá atrás está um pouco daquilo que as crianças apresentaram aqui no culto Kids. Depois eu quero te convidar a passar ali atrás. E depois que nós orarmos, elas estarão sendo direcionadas lá para o culto infantil. E Deus vai usar as professoras aqui para ministrar para elas lá. Da mesma forma que o Espírito Santo vai ministrar em nossos corações aqui. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Vamos abençoar as crianças, os professores. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, sobre essas crianças, Pai, a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado. Que o Teu favor, ó Pai, alcance cada uma dessas vidas. Guarda-as com mão forte, Senhor, proteja-as. E que elas possam, Senhor, crescer em graça, em conhecimento, diante de Ti, diante dos homens. Em nome de Jesus, Senhor, estabeleça sobre elas o Teu favor. E Pai, levanta, Senhor, em nosso meio, homens e mulheres, Senhor, com o coração temente ao Senhor. Cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, dispostos a Te servir, sendo um canal de bênção por onde eles passarem. Usa-as como instrumento em Tuas mãos, de forma que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, cada professor. Usa-os com autoridade, com intrepidez, com ousadia, para ministrar e pastorear o coração de cada uma dessas crianças. Nós Te agradecemos e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Estava meditando na palavra do Senhor para compartilhar algo da parte de Deus aqui com você nessa noite tão especial. E Deus me levou há mais ou menos uns 3 anos, 4 anos atrás. Eu estava numa cidade chamada Anápolis, em Goiânia, perto de Goiânia, estado de Goiás. E lá nós fomos num seminário teológico e eu recebi um convite, naquela estadia de férias, para participar de uma aula de homilética ministrada pelo pastor Klaus. E homilética fala sobre a arte de ministrar um sermão. Obrigado. E eu, sem mais delongas, aceitei o convite. E quando eu chego ali, na primeira aula, estava iniciando-se uma nova turma no seminário e a classe bem cheia. E o pastor Klaus sabia que eu estava ali, que eu já pastoreava como pastor auxiliar. Ele virou e falou assim: tem um primo nosso aqui, que ele é batista. Falei, glória a Deus. Já começou a aula bem, né? Falei assim, Senhor, tem misericórdia. E aí ele leu um texto. Eu quero ler esse texto junto com você. Deus falou muito comigo naquela aula. Tenho certeza que Deus também vai falar ao teu coração nessa noite. Interessante que naquela classe só tinha homens e mulheres desejosos de servir ao Senhor, de ser útil no reino de Deus. E por isso eles decidiram se reunir naquela classe para aprender mais do Senhor. E Deus nos ministrou naquela aula em cima desse texto. E Deus me deu a mensagem em cima desse texto. Jeremias capítulo 25, versículo 3 e versículo 4. Se você puder, pode destacar aí na sua Bíblia. Texto muito precioso. Diz assim a palavra de Deus: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim. Quanto tempo? 23 anos.
23 anos pregando. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, a mesma mensagem. 23 anos, dia após dia. Em algumas versões fala assim, desde a madrugada ao entardecer, eu dia após dia, todos os dias, há 23 anos eu tenho vos anunciado a palavra. Mas vocês não me deram ouvidos. Embora, versículo 4, o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não ouviram nem deram atenção. Desde os tempos antigos, o problema nunca foi falta de profeta. O problema nunca foi a falta da pregação ou a falta da clareza na exposição bíblica. O problema que permeia muitos anos. Jeremias ministra cerca de 627 anos antes de Cristo. Começa ali o ministério dele. E ele tem o seu ministério estendido por volta de 40 anos de ministério. 40 é um número profético, né? Quanto 40 tem na Bíblia? Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas 600 anos antes de Cristo, já se vivia esse problema que é tão atual. A palavra é ministrada, o problema não é a falta da ministração da palavra, o problema não é a falta da clareza, mas o problema sempre tem sido a dureza do coração. E é muito importante nós compreendermos o cenário atual em que nós estamos inseridos. Porque o ambiente que nós estamos nos influencia. Pode nos impulsionar a sermos servos fiéis do Senhor, ou pode nos afastar de sermos servos fiéis ao Senhor, sendo servos negligentes. Fato é, a nossa sociedade ela está corrompida, deturpada. E muitas vezes nós somos influenciados e nem percebemos por isso. E nessa noite eu queria conversar um pouco com você sobre disciplina, sobre planejamento. Primeiro para as coisas seculares. Como assim, pastor? Eu vou ser breve na minha introdução para ler o texto básico. Mas é muito comum nós termos disciplina, por exemplo, no nosso trabalho. Talvez você tenha um horário para acordar na segunda-feira. Porque se você não acordar naquele horário, você vai ter que renunciar a alguma coisa para chegar no devido tempo no horário do trabalho. Às vezes você não vai tomar o seu café direito. Às vezes você não vai conseguir tomar um banho antes de sair para o trabalho. Por quê? Porque é importante chegar no trabalho no horário, sim ou não? Sim. Então, para que não tenha aquela correria já de manhã cedo, o que a gente faz? A gente faz um planejamento. Vou dormir mais cedo, vou colocar o celular para despertar, e tem gente que ainda usa um negócio do modo chamado soneca, não é assim? Fala assim, misericórdia. Por quê? A gente bota lá para despertar lá, 6 da manhã. Aí a gente vai, quando desperta, é só mais um pouquinho. Aí a gente bota lá no soneca, e a cada 10 minutos a mais que a gente dorme, mais renúncias a gente tem que fazer. Escovar os dentes com qualidade agora já vai ter que ser às pressas. O café com leite vai ser só café. Ou então vou fazer aquele café solúvel que é mais rápido. E a
a gente vai tendo que se adequar para poder chegar no trabalho no horário certo. Uma disciplina, um planejamento em coisas seculares. Gente, é errado fazer isso? Não! E isso é comum na nossa sociedade. Deixa eu falar uma coisa para você. Os ímpios que não são tementes ao Senhor, não fazem a mesma coisa? Fazem a mesma coisa. Eu estou falando de coisas comuns. Mas não é só isso. Planejamento para os estudos. Eu vivo isso na minha casa. Estudamos com a Valentina alguns exercícios. Por que nós estudamos e recapitulamos com ela? Porque vai chegar o momento das provas. Quem aqui essa semana vai ter alguma prova essa semana? Levanta a mão só para eu saber aí. Oh, Jesus. Deus te abençoe, João. Daqui a pouco, se não na próxima semana, na outra, você vai chegar um momento, você vai ter uma prova, vai enfrentar uma prova, sim ou não? Quase que eu joguei o gasofilácio longe aqui, misericórdia. E como nós fazemos quando nós estamos na eminência de uma prova? Nós organizamos a nossa agenda para estudar. Porque se nós não estudarmos, se não dedicarmos tempo e energia, nós desfrutaremos da consequência disso. E não é uma boa consequência. E para não ter um resultado negativo, para não ter uma decepção, o que nós fazemos? Planejamento e execução. Vamos renunciar a algumas coisas para estudar. Mas não somente isso. Trabalho, estudos são importantes e nós dedicamos energia e tempo nessas coisas. Mas também para o lazer, eu destaquei aqui porque é muito comum no nosso meio isso. Você já foi no cinema? Levanta a mão, só quem já foi no cinema. Quando nós vamos no cinema e combinamos para ir no cinema, nós vamos sozinhos? Raramente, não é? O mais comum é irmos em grupo. É óbvio, há momentos ou ocasiões, situações que nós até iremos sozinhos. Mas é mais comum irmos em grupo. 2, 3 pessoas, um amigo, uma amiga, um casal, não é assim? Beleza. Qual a primeira coisa que nós fazemos na hora de nós nos organizarmos para ir no cinema? Nós vamos ver o que é a hora da sessão. E aí a sessão começa lá às 16 horas, às 18 horas. Não, tranquilo, eu saio de casa 10 para as 6, é assim? Não. É assim? Ah, olha só, olha o planejamento. Por quê? Porque a pipoca lá no cinema é tem que comer antes. Tem que dar tempo de eu chegar lá, ir no banheiro, não é assim? Porque senão no meio do filme o que vai acontecer? Jesus, tem misericórdia. Deixa eu ver isso aqui. Eu quero ficar mais pertinho de vocês, estou chutando com essas pedaços aqui. Nós vamos mais cedo, não é isso? Para poder dar tempo lá de comprar um lanchezinho, ir no banheiro com calma. Quem tem filhos então vai no banheiro, não estou com vontade, vai assim mesmo. Por quê? No meio da sessão cai no banheiro. Porque nós não queremos perder o meio da sessão. Nós não queremos interromper aquele momento de lazer. Então o que nós fazemos? Nós nos organizamos para não chegar atrasado e para poder não perder nada. Não é assim? Quando a gente, os homens principalmente, organiza para assistir um futebol ou para jogar um futebol, como que a gente faz? Futebol começa às 8 horas, pastor Armando. Tem gente que 6 horas já está mandando mensagem. Ó, pastor, já estou saindo de casa. Amém? Por quê? Porque se a gente chegar atrasado, o time já foi repartido, eu vou ficar de fora. Não é assim? Então a gente se esforça, a gente se organiza, a gente se movimenta, a gente planeja para poder chegar no horário certo.
para poder desfrutar de tudo aquilo. E é assim, no lazer, no trabalho, nos estudos, nos concursos. Alguns aqui fizeram prova do Enem. Tem um horário que você tem que chegar lá, não? Sim ou não? Se chegar depois, o que acontece? Perde? Vira meme. Então o que a gente faz para não ter esse tipo de problema? Faz um planejamento e sai com antecedência. É assim na vida secular. E é interessante que Jeremias, quando vai falar ao povo a palavra que Deus havia lhe dado, ele diz assim: nós temos pregado dia após dia. Deus tem enviado os seus servos, os seus profetas, mas vocês não têm escutado. Porque é natural os ímpios no mundo terem esse comportamento. Mas dentro da igreja, quando se trata das coisas do reino de Deus, isso não pode ser uma exceção. Às vezes trazemos esse tipo de percepção e de intensidade para as coisas seculares, mas quando se trata das coisas do reino, nós não temos o mesmo compromisso, não temos a mesma intencionalidade, não temos a mesma alegria de fazer quando é para o Senhor. E o profeta chama a atenção para esse ponto. Mas isso não é um problema exclusivo lá do Antigo Testamento, 600 anos antes de Cristo, o povo sem muito conhecimento. Isso é um problema da igreja. E aí nós vamos entrar no texto base, Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Paulo escreve à igreja em Éfeso que vivia o mesmo problema. Tanta energia, disciplina e dedicação para as coisas seculares, mas quando se tratava das coisas do reino de Deus, muitas vezes nós percebemos que não existe uma intensidade que deveria ser maior, uma intencionalidade que deveria ser mais rígida. Afinal de contas, é para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. E o texto diz assim, Efésios capítulo 5, a partir do primeiro versículo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre vocês, que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque são os dias maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eis a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa noite. Senhor, nós sabemos que vivemos em um ambiente hostil, em uma sociedade que não teme ao Senhor. Mas tem misericórdia de nós e nos dê, Senhor, a direção através da tua palavra, para que não possamos, Pai, ser confundidos com o mundo, mas que tu possas, Senhor, gerar em nós um coração puro e aceitável diante de ti. Senhor, nós estamos aqui nessa noite na posição de quem depende de ti, que depende da tua direção, da tua orientação. E como disse, Senhor, o apóstolo Paulo, a tua igreja, nessa noite, Senhor, nos desperta, Senhor. Nós não queremos estar dormindo diante da tua vontade, do teu querer e da necessidade da mensagem do Evangelho ser pregado em todos os cantos da terra. Senhor, desperta-nos nessa noite. Dirija-nos, Pai. Nos permita, Senhor, compreender a tua vontade, para que possamos sair daqui edificados pela tua palavra. Precisamos de ti, Senhor, por isso tenha liberdade para tratar em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante. O apóstolo Paulo, ele começa, quando ele vai tratar sobre esse assunto, ele começa a falando de Cristo. Antes de falar do comportamento da igreja, Paulo aqui está escrevendo para corrigir o comportamento da igreja. Mas antes de Paulo falar do comportamento da igreja, Paulo fala de Cristo. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Antes de Deus mudar o nosso comportamento, Ele restaura a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós somos convocados a ser imitadores do Deus vivo que desceu dos céus e habitou entre nós. Jesus é o nosso padrão. E Jesus, ele é um exemplo de santidade. Então, antes de Paulo falar sobre comportamento, antes de Paulo falar sobre santidade, ele fala de Jesus, que é o nosso padrão, que é santo. Sede santos, porque eu sou, ele é o padrão. Deixa eu falar uma coisa para você, o padrão não é essa pessoa que está ao seu lado aí. O padrão não é quem vos fala aqui nessa noite. O padrão é Jesus. E Paulo tinha autoridade para trazer para ele esse padrão. Mas ele bota o padrão como Cristo. Deixa eu te falar, o padrão que deve direcionar as nossas decisões e a nossa vida é Jesus Cristo. Você imagina se Jesus vem ao teu encontro agora, nesse momento. Aonde está a tua atenção? Nesse momento, agora. O que está na tua cabeça? Você está se concentrando em ouvir o que Deus tem para a tua vida? Ou você está disperso em outro lugar? A palavra de Deus é assim: desperta tu que dormes. A palavra de Deus é real e fala aos nossos corações. E às vezes estamos dispersos, estamos desapercebidos.
Não damos a importância para a presença de Deus que morreu por amor, entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue, e muitas vezes estamos indiferentes. Misericórdia, Senhor, das nossas vidas, porque aquele povo que se manifestou indiferente à pregação da palavra que era de Deus foi castigado com permissão de Deus. Deus levanta a Babilônia e por 70 anos eles são escravizados, torturados, sofrimento. E às vezes nós estamos num culto como esse, distraídos, preocupados com um jogo de futebol, preocupados com o celular, preocupados com uma dívida que eu tenho que pagar. Deus quer falar ao teu coração. Desperta, tu que dormes. Ele te ama, te trouxe aqui para falar ao teu coração, e você está indiferente. Ei, isso não é um plantio que vai trazer uma colheita favorável da parte de Deus. Deus não aceita esse tipo de culto. Deus não aceita. Deus é santo e espera que nós apresentemos a Ele o nosso culto racional. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, meu rei. Antes de falar de uma vida aprovada por Deus, Paulo fala sobre a obra de Jesus. E a obra de Jesus em nós é que faz toda a diferença. É a obra de Jesus em nós, porque por nós mesmos nós nos distanciamos da vontade de Deus, porque a nossa vontade, o nosso desejo vai querer nos conduzir num caminho oposto ao caminho da renúncia, num caminho de fazer a vontade de Deus. E nós precisamos estar sensíveis, porque tudo começa na cruz. Por isso que Paulo fala: antes de mudar o comportamento, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Antes de mudar a sua conduta, entenda que a sua conduta só pode ser mudada por causa de Cristo. Porque Ele fez. Tudo termina para a glória de Cristo. E aí pare para refletir agora um pouquinho. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Reflita na sua semana. O que você fez para a glória de Cristo essa semana? Por que nós precisamos refletir nisso? Porque quando pensamos naquilo que nós estamos fazendo, de fato nós vamos perceber se nós estamos dormindo e precisamos ser despertados, ou se estamos no caminho certo e precisamos perseverar. Essa é a diferença, é fazer um autodiagnóstico. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar ao teu coração. Ele não quer apenas mudar o teu comportamento, Ele não quer apenas te conduzir para um caminho de santidade, mas Ele quer te mostrar que tudo isso é possível através de Jesus Cristo, porque Ele faz em nós o querer e o efetuar. Ele começou a boa obra e Ele há de completá-la. A nossa fé não está alicerçada na força que temos para poder mudar, mas num Cristo que venceu a morte e nos convida a uma nova vida com Ele. Oh, glória! Isso é o que nos dá esperança. Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua nos versos 3, do verso 3 ao verso 7, listando algumas coisas que não poderiam estar presentes dentro da igreja. Estavam na igreja, mas não deveriam estar na igreja. E ele começa, a primeira coisa que o apóstolo Paulo menciona é imoralidade sexual, em grego porneia. E aqui essa palavra ela é muito clara: relacionamento sexual fora do casamento, pornografia. Hoje celulares, TVs, festas, a nossa sociedade nem enxerga isso como algo tão absurdo, é algo comum. Mas a nossa sociedade não dita como deve ser um comportamento de um discípulo de Cristo. O que dita como deve ser um relacionamento de discípulo de Cristo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a moralidade sexual, relacionamentos fora do casamento, que pornografia,
que mensagens sexuais pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo qualquer meio de comunicação, trazendo sedução, deixa eu falar uma coisa para você, isso é obra de Satanás e não de Deus. E não pode acontecer dentro da igreja. O apóstolo Paulo desperta a igreja. Ah, pastor, mas é só um flertezinho aqui no ambiente de trabalho. Não vai acontecer nada. Deixa eu te falar uma coisa. Deus proíbe através da sua palavra. Isso não pode ser parte de alguém que serve ao Senhor. A palavra de Deus é clara quanto à imoralidade sexual. Mas não para por aí. A lista continua. E depois Paulo vem falando sobre a impureza. A catársia do grego, que fala sobre uma sujeira moral ou espiritual. Aquilo que nos contamina, que contamina a mente, que contamina o coração. E aqui, na prática, nós podemos aplicar como mentiras. Quantas vezes usamos de mentiras para poder nos esconder de alguma coisa, ou para nos proteger de algo, ou para evitar situações incômodas. Deixa eu falar uma coisa para você, a mentira não pode habitar no meio da igreja. Nós precisamos renunciar à mentira. Isso não pode ser comum no meio do povo de Deus. Nós precisamos entender que a mentira é algo que Deus despreza. Ambientes de conversas ou amizades que influenciam ao pecado. Deixa eu te falar uma coisa, principalmente você jovem. Se você está num círculo de amizade que te impulsiona para aquilo que é pecado diante de Deus, saia desse lugar. Eles não são seus amigos, são amigos daqueles que odeiam a verdade. São inimigos de Deus. E se são inimigos de Deus, não é ambiente para você. Não são amigos verdadeiros. Então você precisa filtrar os ambientes em que você faz parte. Por quê? Porque existem ambientes que vão nos impulsionar a sermos mais parecidos com Cristo e outros que vão nos afastar. Outro ponto importante dessa impureza: práticas ocultas que muitas vezes nós escondemos e que Deus reprova. Aquilo que às vezes nós fazemos escondido de todo mundo, que ninguém precisa falar que é errado, você sabe que é errado, e você sabe tanto que é errado que você esconde. Deus me livre se o pastor descobrir. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse bom pastor, ele sabe de todas as coisas. E tudo que está em oculto, que está em trevas, não agrada o bom pastor. Você pode esconder dos homens, você pode esconder dos vizinhos, você pode esconder dos seus líderes, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, mas você não esconde do bom pastor. E aquele que se arrepende, se humilha, se converte do seu caminho, alcançará misericórdia. Não são práticas aceitas dentro da igreja, daquele povo que vai morar no céu. Mas não para por aí. Depois dessas práticas ocultas, de ambientes que nos influenciam ao pecado e da mentira, o apóstolo Paulo continua falando sobre a cobiça. Leonexia, em grego, desejo doentio por possuir mais. Você conhece alguém assim? Um desejo desenfreado por conquistar mais e mais e mais e mais e mais. Mas essa palavra, ela tem uma amplitude muito maior do que apenas esse desejo desenfreado de ter e possuir mais. São questões às vezes sutis dentro do nosso comportamento, que nós precisamos identificar. A primeira delas, viver reclamando que nunca tem o suficiente.
se enquadra dentro desse espírito da cobiça que Paulo condena. Não estar satisfeito, sempre reclamando com aquilo que possui. Segundo, comprar o que não precisa para impressionar os outros. Nós falamos aqui no curso de finanças sobre isso. Comprar o que não precisa para impressionar os outros. Estou cobiçando tanto e estar em evidência que eu estou fazendo coisas que eu nem quero, mas eu cobiço tanto essa posição, eu entro às vezes até em dívidas para isso. Olhar para o carro do outro, a casa do outro, a vida dos outros, com inveja. Fala assim, misericórdia. Eu conheço pessoas que nos procuram e falam assim, pastor, ora para mim, por favor, porque Deus nos deu esse presente, mas ora contra a inveja. Porque é uma prática comum lá fora. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não se agrada disso. Ele repreende isso. Isso não pode ser uma prática dentro da nossa igreja. Dentro da igreja de Cristo. Nós não podemos ver os nossos irmãos com esse coração e não trazê-lo à luz. Deus o ama e não quer ver caindo nesse erro. É verdade. Outro efeito prático da cobiça: explorar as pessoas só para ganhar mais. Você conhece algum patrão assim? Quer que as pessoas às vezes trabalhem mais? Fiquem depois do horário? Não, ninguém conhece aqui. Aqui em Cabo Frio não tem isso não, tem? Porque eu quero tanto ganhar mais que eu quero que os meus funcionários trabalhem mais e ganhem menos. Fala assim, misericórdia. Essa ambição que passa por cima dos outros, com indiferença ao próximo, com o objetivo de ter mais, é algo que Deus reprova. Nós não podemos ser movidos por ter ou possuir mais. Precisamos ser movidos pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor se move em amor. Priorizar o dinheiro acima de Deus. E às vezes isso acontece também aqui em nosso meio. Nós somos uma igreja missionária. Nós somos frutos de uma ação missionária. Deus enviou um casal para cá, o trabalho começou, o trabalho continua, esse trabalho sustenta outros missionários no campo, tanto no Brasil quanto no exterior. E nós vivemos isso. Nós temos as nossas necessidades locais. Estamos, por exemplo, com muita dificuldade financeira, finalizando a reforma do berçário. Não temos recursos sobrando para fazer, por exemplo, a reforma que é necessária nos nossos banheiros. Quando alguém vai no banheiro no meio do culto e dá descarga, como é que faz? A pessoa fica até com vergonha de sair daí. Mas se Deus quiser, no que vem isso vai ser resolvido. Amém? Amém. Mas às vezes eu fecho os olhos para as necessidades missionárias, fecho os olhos para as necessidades da igreja local, porque eu amo tanto o dinheiro que eu não consigo perceber a necessidade da igreja. Eu não consigo perceber a necessidade do outro. Isso é cobiça. E isso não pode acontecer no meio da igreja. A igreja em Atos tinha tudo em comum. Minha esposa virou para mim e falou assim: nós precisamos fazer uma reforma no quarto da Valentina. Tem que pintar, está saltando a tinta aqui, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu virei para ela assim: eu não faço a reforma no quarto da Valentina enquanto eu não reformar o berçário da igreja. Porque eu não quero ver a minha casa boa, pintada, direitinha e o berçário naquelas condições. Eu não aceito isso. Porque nós precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, mas não com palavras, com atitudes.
Isso precisa ser uma realidade na igreja de Cristo, porque essa igreja vai morar no céu. E o resto, a traça e a ferrugem corrói. E às vezes estamos aprisionados à cobiça. E renunciamos muitas vezes em contribuir no reino de Deus por causa do apego. Às vezes depositamos a nossa segurança, não em Cristo e naquilo que Ele faz por nós, mas enquanto nós temos a nossa conta, enquanto temos guardado nas nossas reservas. E isso não pode ser uma realidade no nosso meio. Porque Deus, Ele estabelece prioridades. Avançando depois da cobiça, o apóstolo Paulo continua falando sobre conversas tolas. A palavra que o apóstolo Paulo usa em grego é morologia, papo superficial, fútil, um papo inútil, improdutivo, falas e conversas que não edificam, não ajudam e não têm propósito. Isso não pode acontecer no meio da igreja. Estranho isso, né? Mas não sou eu que estou falando. É o apóstolo Paulo instruindo a igreja, que somos nós. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver. A Bíblia diz que tem. E se a Bíblia diz que tem, eu acredito na Bíblia. Então nós não podemos nos envolver com conversas tolas, nem fazendo parte de quem fala e nem emprestando o nosso ouvido para isso. Não pode fazer parte da nossa igreja. Da igreja de Cristo que vai morar no céu. Igreja, conversas que podem fazer parte do nosso ambiente, são conversas que edificam, que engrandecem o Senhor, que traz gratidão, esperança, edificação. Conversas que só reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do diácono, reclama do culto, Não empreste a sua boca para isso. Você está sendo usado como um instrumento de Satanás. Não empreste os seus ouvidos para isso. Deus não aprova isso. Nós precisamos entender o que Deus está falando para a sua igreja. Se queremos viver os projetos e a vontade de Deus, precisamos trabalhar para que isso seja uma realidade em nosso meio. Isso passa por cada um de nós. Rodas de piadas imorais, sem sentido, futilidade. Nós não podemos aceitar isso. Às vezes até dentro das nossas casas, nós compactuamos com isso. Nós precisamos dar um basta. Isso não é algo que agrada ao Senhor. E o teu culto começa na tua casa. Nós precisamos zelar pelo que a palavra de Deus nos instrui. Conversas longas pelo celular, pelo WhatsApp, ou mesmo pessoal, sobre a vida alheia, sem edificação nenhuma. Simplesmente para falar da vida do outro, dos defeitos do outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Não participe disso. Leve à luz. A palavra de Deus nos instrui isso. Isso é tão sorrateiro e está em trevas, porque normalmente isso ocorre num cantinho. Por quê? Porque tem que esconder. Por quê? Porque não agrada a Deus, porque está em trevas. Se afaste disso. Isso não agrada ao Senhor. E isso traz consequências sobre a nossa vida. E nós precisamos nos posicionar contra esse tipo de comportamento. Avançando, gracejos imorais. A palavra é eutrapeia. E aqui fala de deboches, de duplo sentido, brincadeiras de cunho sexual, brincadeiras que diminuem a dignidade do outro ou zomba o outro, o deboche da fé, do jejum, da oração, da liderança. Eu achei esse meme aqui muito interessante, eu vou compartilhar. Deixa eu te falar uma coisa. Você é filho de Deus aqui e também nas redes sociais.
Às vezes nós temos uma vida em santidade dentro dessas 4 paredes, mas na rede social só a misericórdia. Não posta nada que edifica, só conversas tolas, vãs, deboches. Fala assim, misericórdia. Sabe aquele humor que machuca, que envergonha o próximo? Não participe disso. Isso não agrada ao Senhor. Jesus, ele morreu por você. Entregou a sua vida, morreu a sua morte. E ele quer viver a tua vida. E não é dessa forma que Deus deseja viver a vida dele em nós. Sexto, estou terminando. Enganos, pequenos logos, palavras falsas, distorcidas, palavras vazias, influências que distorcem a vontade de Deus. Pessoas que ensinam assim, não tem problema, não tem nada a ver, o pastor é muito quadrado, você é muito religioso. Justificar o pecado dizendo assim, Deus entende, Deus ele é amoroso. Lideranças que relativizam a Bíblia para poder agradar as pessoas. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas procurariam líderes conforme a cobiça do seu coração. E hoje nós temos líderes que relativizam a palavra de Deus para poder falar aquilo que agrada as pessoas, para poder ter um número maior de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, priorizar a verdade da palavra de Deus é algo que ninguém pode abrir mão, nenhum dos seus discípulos, nem eu e nem você. Nós precisamos entender isso, porque qualquer coisa fora disso é engano. Justamente o que Paulo condena aqui. Conselhos humanos que contradizem a palavra. Sabe aquela pessoa que vem te pedir um conselho só para tentar escutar, você tem razão, mas aquilo ali não tem um fundamento bíblico? Se você fala o não, você perde o amigo. Se você fala o sim, você fica com o amigo, mas distorce a palavra. O apóstolo Paulo está dizendo que isso aqui não pode acontecer no meio da igreja de Cristo Jesus. É esse tipo de engano aqui. É esse engano que às vezes nos faz pensar assim, eu não preciso mudar nada. Misericórdia. Isso não pode ser uma realidade no nosso meio. E por último, o apóstolo Paulo termina falando sobre a desobediência, a resistência à vontade de Deus. Não é ignorância, é realmente uma rebelião, é saber o que Deus quer, mas eu prefiro seguir o meu caminho. O nome disso é rebelião. Essa desobediência deliberada. Eu não estou falando aqui de rebelião contra a liderança. Eu estou falando aqui de rebelião contra Deus. É óbvio que muitas das vezes se rebelar contra a liderança vai ser uma rebelião contra Deus. Quando rejeitaram Samuel, Samuel vai lá chorar com Deus. E Deus vira para Samuel e fala o quê? Por que você está chorando? Eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Mas a palavra de Deus aqui está falando sobre uma rebelião, uma desobediência deliberada contra aquilo que Deus espera de nós. É saber o que precisa ser feito e não fazer, se omitir, se esconder. Saber o que Deus pede e mesmo assim não fazer. Ser omisso. Ouvir a pregação e decidir continuar vivendo do mesmo jeito. Resistir quando o Espírito Santo corrige.
rejeitar a convocação para servir no reino, porque não quer compromisso. Negligenciar o culto, a oração, a palavra por prioridades seculares. Repetir o comportamento de Israel. Quando Jeremias está reclamando lá, poxa, há 23 anos eu estou pregando, mas o povo não escuta. O problema não era o pregador. Certamente eu não prego melhor do que Jeremias, longe disso. Mas o problema também não estava na pessoa. O problema também não estava na habilidade na ministração da palavra de Deus. O problema sempre foi um coração endurecido. Vocês não me deram ouvidos. Jeremias 25, 3. A pergunta é, será que em nosso tempo nós de fato temos dado ouvido à instrução de Deus e temos aplicado em nossa vida, em nosso comportamento? Ou tem ficado nas nossas palavras? Nós precisamos refletir sobre isso, porque isso acontece com o povo que foi escolhido por Deus, que viu tantos milagres de Deus e não ouviam a voz de Deus. E Jeremias questiona isso. Isso acontece com a igreja primitiva em Éfeso, e Paulo escreve para corrigir. E Deus nessa noite está nos dando a oportunidade de corrigir a nossa vida, de corrigir as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas prioridades. Ei, o mundo pode priorizar todas essas coisas seculares com intensidade, com disciplina, trabalho, lazer, escola, estudos. Mas nada pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida, senão o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas é Ele que acrescenta. E o que deve mover a nossa fé, as nossas atitudes, que deve mover os nossos passos, é a nossa fé em Jesus Cristo, porque é por Ele todas as coisas. Foi Ele que nos deu a oportunidade. Quando não vivemos isso, nós atraímos a ira de Deus. Versículo 6. Pode botar para mim, Anderson, por gentileza? Obrigado. Ninguém vos engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Deixa esse texto, por favor. É com muito temor no coração que eu falo para vocês a verdade, que não é do pastor Rafael, é da palavra de Deus. Deus, Ele é amor. E o amor dele se manifesta quando Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e mudarmos a nossa conduta. A palavra de Deus diz que quem permanece nesse caminho, vem sobre eles a ira de Deus. Às vezes nós permitimos esses pecados dentro do nosso círculo íntimo. Nós compactuamos com isso. E às vezes acontece as coisas de maneira inadequada no nosso meio, colocamos a culpa no inimigo, colocamos a culpa no vizinho, colocamos a culpa na política. A palavra de Deus corrigiu o povo de Israel que não escutou a sua palavra. E o apóstolo Paulo, nesse mesmo contexto, ele diz para a sua igreja que quem vive essas coisas vai sofrer a ira de Deus. Eu temo a Deus, e pelo temor do Senhor eu prefiro sacrificar o meu conforto, eu prefiro sacrificar os meus desejos, porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, porque isso é o melhor. E eu sei que isso atrai o favor de Deus. Agora, o contrário atrai a ira de Deus. E nós não temos pregado a ira de Deus. Nós só temos pregado, às vezes, o Deus que ama, o Deus que estende a mão. Mas aquele que
se recusa a se converter dos seus maus caminhos, atrai a ira de Deus. E eu não quero isso para a tua vida. Oh Deus, é verdade. Eu prefiro falar para você a verdade, que Deus te ama, morreu por você, Ele deseja te salvar e transformar a tua vida. Aleluia. Para que não vivamos debaixo da ira de Deus, mas sim do favor do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é: não repitam o erro de Israel. Igreja de Éfeso, não repita o erro de Israel, para não sofrer nas mãos da Babilônia. Não ignorem a voz de Deus. Não tratem o pecado como algo leve, como Deus vai me perdoar. Isso não tem nada a ver. O pecado não entra na vida porque Deus falhou. O pecado entra na nossa vida porque nós não o ouvimos. O povo não ouviu. Mas o texto não termina aí. O apóstolo Paulo continua, e graças a Deus ele continua. E ele continua falando assim: somos luz no Senhor. Versículo 8 ao 14 agora. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então viva como filhos da luz. Aleluia. A nossa missão como igreja é viver como filhos da luz. O foco aqui não é o comportamento. O foco aqui é o coração, é a natureza. Você não vive como luz para se tornar luz. Você vive como luz porque Cristo te tornou luz. E isso faz parte da nossa nova natureza, dessa nova criatura em Cristo. É isso que somos. Nós não somos filhos das trevas, mas filhos da luz. E é isso que Paulo agora traz de uma forma muito clara, uma distinção entre filhos da luz e filhos das trevas. E vocês são filhos da luz. E filhos da luz exalam bondade, justiça e verdade. Versículo 9. Glória a Deus. Por onde você for, você precisa exalar bondade, você precisa exalar justiça, você precisa exalar verdade. A luz revela, expõe, transforma. E Paulo termina dizendo a sua declaração de que nós somos filhos da luz. No versículo 14, dizendo: desperta tu que dormes. Dá uma sacudida no irmão que está ao teu lado aí. Tem alguém dormindo de verdade aí? Não, né? Misericórdia. Desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá em ti. Deus. Deixa eu te falar, até a luz que brilha em nós não é nossa, é dele. Aleluia. Eu venho ministrar a palavra de Deus aqui, não porque eu sou luz. Não. A luz que reflete é de Cristo. Porque por mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para vocês. A única coisa que de fato pode nos salvar de quem nós somos e do desejo da carne que nos leva ao precipício e das artimanhas e ciladas do inimigo que tenta nos aprisionar, a única verdade que pode nos libertar e nos transformar é a palavra de Deus. O texto é claro: desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Não é porque eu sou bonzinho ou porque eu consegui, é porque Cristo é misericordioso e nos dá a oportunidade de mudarmos, e nessa noite Ele quer resplandecer em ti. Por isso, desperta, compreenda aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Existe a bondade, a misericórdia e a graça de Deus que está disponível, acessível
E também existe a ira para aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Por isso Paulo fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aproveita, isso é tão lindo. Eu já até preguei em junho, 22 de junho, eu preguei esse texto aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aproveitem cada oportunidade. Eu lembro bem dessa mensagem. Deus, Ele tem te dado oportunidade. Viva de forma sábia, aproveite a oportunidade, compreenda a vontade de Deus. Essa mensagem de Paulo é tão linda. Deus, Ele te dá uma oportunidade nessa noite de transformar a sua vida, de viver de forma sábia, compreendendo qual é a vontade do Senhor. A vida cristã, ela não é vivida de forma humana. Ela não consiste na nossa força, na nossa capacidade, mas ela é vivida na dependência, na submissão, na obediência. Ela é vivida na gratidão. Ela é vivida na plenitude do Espírito Santo. Ela é vivida em Cristo. E eu gosto muito desse texto, porque o texto ele nos impulsiona a encher-vos do Espírito, a essa plenitude do Espírito. Nós só conseguimos renunciar o desejo da nossa carne e vivermos de forma sábia quando estamos cheios do Espírito. E nós nos enchemos do Espírito, edificando uns aos outros. Deus espera que você edifique as pessoas que estão ao seu redor, com palavras de bondade, de verdade, de esperança. Deus, Ele quer te usar como instrumento na mão dEle. A resposta para tudo isso é Cristo Jesus. Obrigado, meu rei. Só há uma forma de realmente sermos transformados por Ele: quando nos submetemos a Ele. O problema é antigo, a dureza do coração. A resposta ela é eterna. É Cristo Jesus. Não é o pastor, não é a sabedoria do pastor, a argumentação lógica, racional, mas é o poder de Cristo em nós. Isso que pode transformar a dureza do nosso coração, porque nós somos teimosos. Lá nos nossos diálogos matrimoniais, eu e a minha esposa, onde já se viu, ela vive dizendo que ela tem razão. Vocês acreditam no negócio dele? E eu vivo dizendo para ela: não, eu que estou certo. E no final das contas, quem tem razão? Depende do dia. Depende do dia. Mas nós somos assim, somos de dura cerviz. Mas quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele nos transforma em vasos preciosos em sua mão. E a luz de Cristo resplandece em nossas vidas. Esse é o propósito pelo qual nós seguimos a Cristo. Porque há esperança, mesmo diante dos nossos erros, dos nossos desvios, mesmo diante dos nossos pecados, há esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo. Ele é a luz. Ele é a luz que nos conduz. Ele é o padrão. O padrão não é o pastor Rafael. O padrão não é o diácono Jorge, o pastor Armando, o pastor Zacarias. Não, o padrão é Jesus. Ele é o padrão. Ele é a luz. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é a força. Se não é Deus nos fortalecendo, nós não estaríamos aqui ministrando a vocês, porque nós não temos forças humanas para resistir, mas Deus é quem nos fortalece. Diante das tempestades, dos ventos que se levantam, deixa eu te falar, Ele é a nossa âncora. Ele é a nossa âncora, o nosso sustento. Deixa eu te falar uma coisa. É Ele que nos capacita a encher uns aos outros. Enchei-vos do Espírito. Eu só tenho condições de ir lá e encher a Valéria com o Espírito
não serão palavras vazias. Mas o Senhor nos dá condições de encher a Helena de esperança, de paz, de fortalecimento. E quando isso acontece, renova-se a força dele em nós. Isso é ser igreja. É quando de nós saem palavras de bondade, justiça e compaixão. Isso é o que Deus espera de nós. É quando há transformação, primeiro em nós e depois no próximo. Por isso Jesus diz o seguinte: pare de tentar tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes vá lá e retire a trave do teu. Jesus nos ensina, Paulo só repete, mas isso já acontecia lá em Jeremias. A palavra de Deus se repete. E nós, pela misericórdia e graça de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar junto com você antes de encerrar. Paulo aqui, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu já vou encerrar orando. Paulo aqui em Efésios capítulo 5, ele fala de pessoas que são aprovadas por Deus e pessoas que não são aprovadas por Deus. As pessoas que são reprovadas por Deus, segundo esse texto, desfrutam da ira de Deus. Essa não é uma palavra minha, é a palavra de Deus. As pessoas que são aprovadas por Deus desfrutam do seu favor, da misericórdia e graça. Essa noite Deus ele nos convida a tomarmos uma decisão de abandonarmos do nosso meio toda a imoralidade sexual, a retirarmos do nosso meio toda a impureza, toda mentira, toda cobiça, toda reclamação, toda inveja. Nessa noite a palavra de Deus nos impulsiona a retirarmos do nosso meio todas as conversas inúteis, todas as reclamações, todas as futilidades. Somos convidados por Deus a retirar do nosso meio todo deboche. Somos convidados a retirar do nosso meio toda desobediência, toda rebeldia. Somos convidados a retirar do nosso meio a todo comportamento de não ouvir a voz de Deus, a não negligenciar mais o culto, não negligenciar a oração, a palavra, a não depositar mais prioridades às coisas seculares do que o reino de Deus e a sua justiça, a não priorizar com mais intensidade o nosso trabalho do que o reino de Deus. Existe um primeiro lugar no nosso coração que Ele quer ocupar, e Ele não negocia o primeiro lugar com ninguém. Senhor, nessa noite eu quero te orar, Senhor, pedindo por misericórdia. Senhor, eu reconheço que eu não sou diferente da igreja de Éfeso. Muitas vezes, Senhor, nós temos dado ouvido ao nosso coração, temos nos desviados da Tua vontade e não temos, Senhor, te colocado como prioridade em nossas vidas. Mas nessa noite eu clamo, Senhor, por perdão. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa forma de agir. Perdoa, Senhor, quantas vezes temos sido negligentes à obra do Teu reino.
Quantas vezes temos sido negligentes, Senhor, a Tua palavra? Quantas vezes, Senhor, temos sido negligentes com a necessidade no campo missionário? Quantas vezes temos sido negligentes, Senhor, nas tarefas do culto, da igreja, do serviço? Senhor, quantas vezes temos sido negligentes, Senhor, as pessoas que carecem, Senhor, de um conselho, de uma oração? Senhor, quantas vezes temos sido desrespeitosos, fazendo piadas, Senhor, debochando, Senhor, uns dos outros, ridicularizando, falando mal do nosso irmão? Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida direcionada pelo Teu Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua verdade. Ó Pai, que flua em nós e através de nós o Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, dirija, Senhor, a nossa vida. Toma, Senhor, o governo completo, Senhor, e ajuda-nos a perceber a Tua vontade, para que possamos viver de forma sábia e sermos aprovados por Ti. Tem misericórdia de nós. Livra-nos da Tua ira, Senhor, e nos aproxime, Senhor, da Tua vontade, do Teu favor, que, Senhor, se renova a cada manhã, através da Tua misericórdia. Queremos, Senhor, viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, tenha liberdade para ministrar em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Agora foi. Davi que me... Pô, mano. Vigia, mano. Me boicotou, né, Sérgio? Tá na mesa. A gente vai conversar em casa. Tá na mesa. Irmãos, você está feliz com essa palavra? Eu estou feliz, porque o Evangelho é isso aí. Costumo dizer que Jesus nunca pregou milagre. Jesus pregava salvação e transformação de vida. Os milagres eram consequência. Amém? E isso também tem que ser na nossa vida, na igreja do Senhor. Às vezes a gente prega milagre. Ontem foi pregado aqui milagre, mas o maior milagre é a transformação de uma vida. O maior milagre é o Senhor Jesus morrer e nos abrir a porta para nós entrarmos no céu. Glória a Deus. Agora passamos ao nosso momento ofertório. Quero deixar para a meditação de todos uma palavra conhecida, Lucas 21, versículo de 1 a 4. Preste atenção, por favor, rapidinho. A chuva está caindo e eu vou ser breve. Amém? Não se assuste com o barulho da chuva. Olha para cá que Davi, se for possível, aumenta até um pouquinho esse microfone, se faz um barulhinho aí para tampar o barulho da chuva, para o povo não se assustar não. Sérgio, deixa ninguém abrir essa porta não, mano, que o povo se assusta com o barulho da chuva. Espera cair as gotinhas aqui para a gente se assustar. Amém? Amém, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas essa, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. Você já ouviu essa palavra, não ouviu? Já parou para meditar nela? Você imagina você sendo alguém que vai receber uma oferta? Você prefere receber um valor alto ou um valor pequeno? Seja sincero. Você prefere que entre pelas portas da casa do Senhor um grande empresário muito rico, você sendo aquele que vai administrar o dinheiro da igreja, que entre alguém com muito dinheiro ou alguém que tem só um pouquinho? Os dois, o pastor Zacarias sabe.
Mas olhando com o olhar nosso, humano, é muito melhor receber bastante dinheiro. E Jesus estava ali com os seus discípulos, olhando as pessoas que estavam depositando as suas ofertas. Não era com certeza no envelopezinho desse, porque dava para ver a quantidade que as pessoas estavam colocando. Mas eu fico feliz que o evangelho que é pregado aqui, que foi pregado nessa noite, não é um evangelho de fazer, de possuir, mas um evangelho que prega o ser. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: está vendo eles depositando ali? Com certeza o administrador do templo vai ficar muito feliz com o montão de moeda, o montão de ouro que os ricos estão colocando. Mas agora eu quero que vocês comparem. Jesus não se comparou com aquela mulher nem com aqueles homens. Jesus falou: olha, o exemplo é aquele. Vocês olhem, não se comparem com eles. Jesus coloca para nós agora dois exemplos. Jesus coloca para a sua igreja, para os seus discípulos, dois exemplos. Não é para você falar bem ou mal da viúva. Também não é para você falar bem ou mal daquele que está dando aquilo que sobrou para ele. É para você olhar os exemplos e fazer bem feito. Amém? Jesus só quer que você olhe, observe esses exemplos. Não é para criticar aquele que dá. Não é para criticar ou falar bem daquele que dá mais ou dá menos. Mas é para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Com essa palavra, eu quero que você coloque no seu envelope. Não por constrangimento, mas porque é uma exteriorização daquilo que a palavra fez dentro de você. Então nessa noite, pegue sua fé. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou exemplos. E o Senhor nos ensina a cada dia a seguir os melhores exemplos, para que possamos ser bem-sucedidos na nossa vida. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que Tu venhas abrir a janela do céu sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus, derrama provisão. Aquele que não tem para ofertar nessa noite, Tu conheces. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer abastança a essa casa que precisa de Ti. Em nome de Jesus, eu creio que Tu és um Deus, ó Pai, que pode todas as coisas. Que Tu és aquele que tem o poder de abrir, ó Pai, portas aonde nós jamais imaginaríamos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que Tu venhas realizar sinais, prodígios e maravilhas no meio do Teu povo. Receba a nossa oferta nessa noite, ó Pai, assim como o Senhor Jesus naquele dia viu que o Senhor recebia a oferta de coração daquela mulher. Eu te peço, Senhor, receba a nossa vida, Pai, e tudo que há em nós como oferta a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga a tua oferta com alegria, em nome de Jesus. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Eu quero um coração igual da viuvinha. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Eu quero um coração igual da viuvinha. Glória a Deus! Amém. Eu fiquei sabendo que as crianças iam cantar esse louvor ontem. O pastor desligou o microfone. Amém, mas eu falei, pode cantar hoje em nome de Jesus. Meu pastor não está com o celular na... Ih, ele está ali. Isso desce. Amém, que Deus abençoe tua vida, tá, meu irmão, minha irmã. Estão aqui, ó, aquele casal bonito ali. Luiz Felipe, sua digníssima. Amém. Valéria está toda feliz que o Luiz Felipe está ali, juntinho dela. Cabelinho novo, olha. Jovem. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Se você está feliz com a vida deles, com a sua presença, diga comigo: sejam bem-vindos Em nome de Jesus. e voltem, se quiser. Pode ficar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se nas pés do Calvário tu estás, se o teu coração
Glória a Deus. A gente está feliz com a presença de vocês. Estamos mais felizes ainda porque essa semana começa a nossa semana de oração. Então você tem a oportunidade de estar conosco aqui durante toda a semana, Luiz Felipe. Trazer tua família para cá para a gente estar orando junto. Amém? Amanhã, terça-feira, quarta e sexta, às 8 da noite. Terça tem o GC. Terça às 19 horas. Amém? Segunda, quarta e sexta às 20. E terça-feira às 19 horas, nossa reunião de oração. Quinta-feira, às 20 horas, nosso grande culto de oração também. Domingo, EBD, 9 da manhã e culto às 19 horas. Amém? Irmãos, nós estamos com um propósito. Deus colocou no coração do nosso pastor Rafael, pastor Zacarias, e nós abraçamos a causa. Anota, por favor, o pastor costuma falar isso, né? Anota na sua agenda aí, por favor. Dia 12 de dezembro, do dia 12 para o dia 13. Iniciaremos aqui às 18 horas. 12 horas de oração. 12 horas de oração ininterruptas. Amém? Pastor Rafael vai estar aqui essas 12 horas, direto. Nós estaremos vindo, alguns vindo um horário, outros no outro. Eu convido a todos a estarmos aqui juntos. Quem quiser passar as 12 horas aqui orando, pastor Rafael está de frente. Ele vai estar aqui às 12 horas. Eu talvez alguma horinha, meia hora, né? Mas estou brincando, irmãos. Todos nós estaremos aqui no propósito de oração, porque nós cremos que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Se você não puder estar aqui às 18 horas, venha às 19, 20, meia-noite, 1 hora da manhã. Fique aqui no intervalo que o Senhor colocar no teu coração, que você suportar, também ficar acordado. Se você tiver que trabalhar no outro dia, venha, passe pelo menos aqui 2 horinhas com a gente orando. Vai ser muito bom, toda a igreja orando junto. Amém? Dia 12 para o dia 13 de dezembro. Também teremos no dia 6 de dezembro, antes disso, 6 de dezembro às 19 horas. Vamos ter o que, Valéria? Confraternização das irmãs aqui na igreja. Tá? Para todas as mulheres. Que isso? Venham caracterizadas. Olha só, que coisa tremenda. Caracterizadas como uma mulher da Bíblia. Valéria vai vir de quê, Valéria? Joquebede. Então já vai pensando aí qual a sua característica, qual a mulher da Bíblia que você mais se identifica, para você vir igualzinha. Bota na inteligência artificial lá, tá bom? O texto da Bíblia, bota o nome da mulher que deve aparecer lá mais ou menos a vestimenta que você deve vir. Amém, mulher? Cadê as mulheres de Deus? Você vai estar aqui, dia 6? Por favor, tá? Mas não vem com Jezabel, negócio de Eva lá do jardim ainda, não. Amém? Vem direitinho, como Isabel, como Maria, como Ana, Joquebede. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E para os homens também no dia 6, homens, jovens, dia 6 a gente vai estar tentando agendar o nosso churrasco ali de novo. Amém? Ali no campo do Galhoto. Agora o Geraldo não vai poder faltar mais, tá? Vai estar lá com a gente. Carlos Ney, Jorginho, Evaldo. Já pede dispensa no trabalho. Amém? Para a gente poder se reunir para fazer a nossa confraternização de final de ano. Amém? Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar o nosso culto. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Por quê? Porque Deus falou ao nosso coração nessa noite. Amém? E nós somos uma família, irmão. Nós estamos aqui em família. Somos alegres, somos um povo feliz. E eu fico muito contente de estar junto com você. Quando você não está aqui na igreja, eu sinto falta. Amém? Está sentindo falta de alguém? Olha para o teu lado aí. Geralmente a gente, quando vem para a igreja, o nosso lugar é marcado, né? Fabiana está faltando ali, né? Dona Tina está em São Paulo. Dona Tina. Eu não vou falar nome não, tem muito nome para falar, hein? Mas eu peço que você nesse momento ore por essa pessoa que não pôde vir. Eu não sei qual o motivo.
mas Deus, Ele sabe. E vamos orar por essas pessoas, que Deus possa visitar ela lá. Amém? Fecha os olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por este culto. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela condução do Teu Espírito, Pai. Porque és Tu, Senhor, que tem todo o controle, todo o poder de direcionar, ó Pai, as palavras aos nossos corações. Não segundo aquilo, Senhor, que queremos, mas aquilo que carecemos ouvir de Ti. Eu te peço que em nome de Jesus essa palavra, Senhor, venha se tornar viva dentro de nós. Que nós possamos levá-la para nossos lares, Senhor. Senhor, e quando formos fazer aquilo que não Te agrada, que o Senhor venha trazer à nossa memória aquilo que Teu Espírito falou conosco nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que Tu venhas visitar a cada irmão, cada irmã, Senhor, que nos acompanhou, Pai, pela transmissão. Eu te peço em nome de Jesus, aqueles que não puderam, Pai, por motivo de doença, Senhor, por motivos, Senhor, mais variados possíveis. Eu não conheço, mas Tu conheces. Eu te peço, abençoe aos meus irmãos. Não os deixe, Senhor da glória, caírem, Senhor, decaírem da fé, desanimarem no meio do caminho. Mas eu te peço, Senhor, devido à importância que nós damos a cada um deles, eu sei que muito mais o Senhor o dá. Então, em nome de Jesus, abençoe, dê paz, alegria, saúde, Senhor, não somente física, mas espiritual, mas para que possamos estar juntos, ó Pai, na semana que vem, aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Leva-nos em paz para nossos lares e esteja conosco. Nos dê uma semana abençoadíssima na Tua presença. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero desejar a tua vida nessa noite, que se o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que bater em retirada, porque Deus, Ele é na tua vida. No nome de Jesus, estenda as tuas mãos, curve sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor recaia sobre a tua vida, e você recebendo, diga comigo, amém. Aplauda o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.